noite, então. Né? E aí, querendo agradecer o convite de vocês, né? Então, Humberto, aos colegas aí. E a gente está aqui para compartilhar e discutir e transferir conhecimentos, né? E aí, parabenizar também o Evandro pelo conhecimento e apoio sempre que ele dá aos contadores, em palestras e orientações, né? Você já colocou aí, né? Eu trabalho já há mais de 25 anos nessa área de perícia, área pública e questão eleitoral. Meu foco é esse, perícia, eleitoral e questões públicas, né? Sou doutorando em Ciências Contábeis, né? Já sou mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Pará também. Isso que me fez colocar, como falaram ali, né? Quem não gosta de política, né? Então, vai ceder para outros. Mas eu fui fazer ciência política para entender mais o sentido aí. O que acontece? Até eu fico meio chateado quando eu vejo alguns posts do Instagram, onde fala, contador, vamos ganhar um extra, ou vamos aumentar o faturamento e tal. E aí eles não sabem, talvez, o perigo que está correndo de colocar, às vezes, cursos EAD, nada contra o EAD, mas a situação de como são colocados, ou só leitura seca da resolução, não tem casos práticos para demonstrar, ou estudo de casos, tal. Então, aqui eu vou procurar mostrar o perigo que essas pessoas, até os próprios profissionais mais novos, correm nesse sentido. Porque esse meio da questão política, ele tem vários fatores, tem várias situações pesadas, situações de retaliação, né? E hoje a gente tem profissional que faz o contador, que faz a prestação de contas. E tem o profissional, como o meu caso, além de fazer prestação de contas, nós também somos contratados para fazer a vigilância do adversário. Então, nós vamos usar toda uma estratégia de perícia, de auditoria, investigação documental sobre essas situações. E aí fica, às vezes, desagradável quando a gente pega erros de colegas que vão levar à perda do mandato de uma pessoa, que geralmente é isso que ocorre. O candidato não está nem sabendo das situações, mas, lamentavelmente, é a regra do jogo. E aí eu costumo falar, e aprendi na universidade, que a eleição ela não acaba quando se conta os votos ou quando entrega a prestação de contas. E não existe essa questão de tapetão. É a regra do jogo. Então, dentro dessa regra do jogo, aproveitando até o que o Evandro colocou, e a questão que vai ficar para frente, nossa função como perito na área para fazer o sistema de investigação preliminar, quando bem colocou o Evandro, quando começa as arrecadações, a gente tinha uma dificuldade, né, para saber quem era doador, quem não era, para investigar. Hoje não, hoje fica mais fácil. Então, nós já vamos parametrizando e delineando todo o procedimento que vai servir para caracterizar ou abuso de poder simples ou abuso de poder qualificado, né? E vão gerar as situações das famosas AGE, né, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ou as ações de mandato eletivo, né? No caso, a AGE se enquadra com abuso de poder qualificado e a AINE com abuso de poder simples. Não vou entrar nessa área jurídica, até porque, para esse tipo de trabalho, nós temos que ter um acompanhamento, acaba se tendo uma equipe multidisciplinar em alguns pontos, tá? E é o acompanhamento de um advogado. Isso, no final, é que entenda a nossa ideia de perícia eleitoral, porque alguns acham que esse caminho, essa situação não existe, né? Então, vamos lá. Inclusive, no estado do Pará aqui, tem um processo de grande monta que eu sou um perito assistente, né? Foi sobre investigação eleitoral preliminar que chegou nessa situação. Aqui a possibilidade, uma coisa importante, como a gente tem prazos, né, como o colega falou na palestra, a gente tem prazos de entrega de relatórios de perícia, nós temos prazos de entrega de prestação de contas. E aí a gente, às vezes, encontra uma disparidade de prazos, por exemplo.
A prestação de contas do candidato para esse ano vai ser basicamente ali até 15 de dezembro, tá? Mas a do partido vai ser quando? Após, basicamente, 31 de janeiro, porque o exercício vai encerrar 31 de dezembro. Aí ele vai fazer a composição. Se a gente pegar esse prazo, que seria 15 dias, aí existe uma diferença maior entre 15 dias, que a gente necessitaria da prestação de conta de partido com prestação de conta de candidato para fazer esse link. Por isso a necessidade de monitorar e estar obtendo mais provas possíveis para lá na frente a gente requisitar isso, que é a possibilidade de juntada de documentação, que está previsto no Código de Processo Civil, né? E o TSE já tem alguns julgados em relação a essa situação e são favoráveis. Uma coisa que o Evandro colocou sobre, ele permitiu, assim, né, ele explanou bem sobre a questão das receitas, arrecadação e tal. Olha só uma situação de caso que deve ser feito, analisado mais próximo. Todos falam, como ele colocou, sobre a arrecadação, né, o percentual de 10%, sobre o rendimento anterior. Isso aqui é até um critério de um artigo da universidade. Você tem, dentre esse bolo, a questão do produtor rural como doador. Tá? Então, como que é o regramento específico para a doação do produtor rural? Seria o rendimento bruto? Não. O TSE tem entendimento de que, para efeito do produtor rural, os 10% ele é calculado sobre a receita bruta, o total da receita bruta. Então, ou seja, viram a diferença? Então, quando você pega a questão de um planejamento financeiro eleitoral, que é o que deve ser feito antes de toda uma campanha, você já observa que um produtor rural ele tem uma elasticidade maior de doação, mesmo ele tendo uma despesa de custeio e investimento que vai levar ao prejuízo. Olha só a diferença. Então, ou seja, eu posso ter receita bruta, né? Despesa de custeio, e a minha despesa de custeio ser maior, no caso do exemplo de receita aqui, é 3 milhões. Minha receita aqui, de despesa de custeio, eu coloquei 2 milhões. Então, aqui está dando um resultado de 838. Então, meus 10% de doação não é sobre os 834, 35, e sim sobre 3. Se tivesse gerado prejuízo aqui, o próprio TSE teria entendido que seria sobre os 3. Olha a diferença, né? Tá? Bom, mas, então está ok, né? E todos se conformam nessa situação de que é a receita bruta. Está tudo ok para o TSE, porque o TSE também não consegue fazer o TRE não consegue fazer uma busca mais profunda pelo volume e o pouco prazo que tem de prestar essas contas, né? E de analisarem essas contas aí. E aí o que ocorre? Existe uma coisa que chama fontes vedadas de doação nas prestações de contas, né? E aí a gente faz o link. Quando você tem o decreto 9.580, 22 de novembro de 2018, que trata das receitas da atividade rural, você vai ver que existe a questão da exploração, a receita bruta da atividade rural, a exploração pelo próprio produtor rural, que eu entendo que o TSE, os ministros, quando fizeram o julgamento, fizeram o entendimento de que a receita bruta seria somente esse item 1.1 de suas subdivisões aqui. Acontece que, para o efeito de imposto de renda, adentra-se também esse item 1.2. O que é? A exploração diversa da atividade do produtor. Tá? Onde você tem recebimento de órgão público, que é um dos itens fontes vedadas, são auxílios, subvenções, subsídios, aquisições, indenizações. Você tem produtos rurais em permuta ou dação, você tem ressarcimento de cultura fumageira, você tem outros aspectos aqui que contaminaram a questão da receita bruta da atividade rural. Então, ou seja,
como bem colocou o Evandro, quando a gente faz a prestação de conta e aplica os 72 horas lá, né, Evandro, para efeito da doação, a gente já pegou o CPF do cara, analisou se ele é produtor rural ou não, de repente, ou inválida a doação, mas bateu o produtor rural. A gente já vai logo nos portais de transparência fazer o quê? A identificação se ele obteve recebimento de órgão público por subvenções, auxílios, ou questões que são, inclusive esses itens estão previstos no orçamento da União, tá? Para auxílio aos produtores rurais. Então, esse é um item que pode se ter dentro dessa prestação, tá? Que a gente pode estar identificando e pegando aí. Uma coisa importante que foi falado, né, que é a questão do programa, então o SPCE, que todos acham que é muito fácil o manuseio, legal, muito fácil, mas existem alguns critérios de alimentação para que o próprio TRE possa fazer uma análise legal, perfeita, para dar aprovação, mas para nós a gente ainda vai buscar situações lá no PJE, tá? Ou seja, eu ministrei alguns cursos de prestação de conta e alguns falam só do SPCE, mas tem aqui, ó, o processo judicial eletrônico, que é onde vai estar todo o processo, aqui, ó, tem um processo aqui, vai estar toda a prestação de contas depois entregue. Então, ele já pode estar baixando antes para fazer o ingresso dessas ações aí, junto com o advogado, ele passa o formato, os quesitos que ele quer, mas mesmo assim, nós vamos dando salto para ele, vou mostrar aqui para frente. Porque os advogados, eles vão compilando as situações. A questão foi colocada da cota de gênero, né? Mas existe a fraude nesses aspectos aí, que seria a candidata laranja. Então, você tem um abuso de poder econômico, que é a destinação de recursos para o mesmo núcleo familiar. Eu vou dar o exemplo da empresa, mas tem núcleos familiares também que competem. Olha só, um caso, inclusive, está tramitando no TRE Pará. Não coloquei o nome aqui para não ficar indelicado, né? Apesar que não está como segredo de justiça. O candidato ao Senado, ele teve uma despesa de 750 mil para toda a campanha do Senado. E a esposa, candidata a deputada federal, teve uma despesa de 2.170.000. 289% de diferença. E ela não foi eleita e ele foi eleito. Não diz eleito. Né? O que ocorre? Olha a disparidade tamanho. Da produção de programas de rádio e TV. Ele teve 320 mil e ela 428. Só que tem um detalhe. Quando sai a tábua de programação do período eleitoral, que é colocado pelo TRE, existe o tempo de cada um. Agora, um exemplo. Como uma pessoa que gasta 1 minuto de campanha, gasta em cada chamada, vamos dizer assim, 320 mil. E quem gasta quem tem 15 segundos, gastou 428. Contratar as mesmas empresas, tá? Para vocês verem a situação e a gente consegue mostrar a disparidade de valores, inclusive de 1 minuto, né? A questão de materiais de campanha, questão de locação de veículos. Olha, 16 mil, locou um veículo 16, um único veículo. Um candidato do Senado fez uma campanha com um único veículo, 16 mil reais. A candidata deputada, 343 mil. Olha a disparidade. Despesa de combustível. Apesar que não era obrigatório fazer informar o consumo de combustível pelo próprio candidato, mas o mesmo ainda fez a declaração. De que forma? Ele locou uma caminhonete, a diesel, e ele declarou esse combustível de 6 mil, ele declarou gasolina nas notas fiscais. Cadê o carro vinculado à questão que é compatível ao combustível? Então,
existe uma outra situação aqui, dentro dessas situações, que é a tentativa de esconder a materialidade da simulação de dívida de campanha, tá? Que é a chamada assunção de dívida, né, de campanha eleitoral. Está previsto na Lei 9.104, no artigo 29, parágrafo 3º, que é eventuais débitos de campanha não citados até a data da apresentação da prestação de contas, ele pode ser assumido pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária. Como é o caso agora da estadual, então, por decisão do estadual. A Lei 10.406, né, que é o Código Civil, no artigo 299, ele coloca que é facultado terceiros assumir essa obrigação. Tá? Mas o que acontece? Todos fazem criam essa situação do parcelamento lá, da assunção de dívida, tá? Mas, para se ter uma assunção de dívida, né, existe a questão, quem são os envolvidos na assunção de dívida? No caso aqui, eu coloquei envolvidos na simulação da dívida de campanha, né? Para caracterizar, primeiro tem que entender que para caracterizar uma assunção de dívida, você possui 3 partes envolvidas, né? Você tem o candidato, fornecedor e o partido político, né? Essa situação ela acaba ocorrendo sempre em 2 estágios, né? Quais são esses estágios? O primeiro é realizar uma relação comercial entre candidato e fornecedor, tá? Que é o período de campanha que eu ali. A segunda, que é a concretização do termo de acordo firmado entre representantes do respectivo órgão partidário pelo credor, ou seja, pelo fornecedor, de três pessoas, né? Bom, essa questão do envolvimento, então, nesse estágio, seria basicamente assim: fornecedor tem a relação de negócio, né? E que tem com o candidato. Depois, o fornecedor, no segundo estágio, né, tem termos de acordo com o órgão partidário. Até aí está tudo ok, né? A resolução, aí a gente já tem que começar a entender, muitos estão pegando prestações de conta para fazer, do candidato. Estão esquecendo a questão da prestação de contas do partido. Tá? Inclusive, acabaram-se a questão de comitês financeiros, então, ou seja, vão largando isso daí, que pode gerar uma situação complicada para frente também, né? Então, ou seja, os partidos são pessoas jurídicas privadas, e no seu artigo 2º, olha só como é importante colocar, não só na resolução 23.546 de 2017, que isso se trata lá, mas também tem a própria Lei 9.096, a 9.104, né? Ele coloca o quê? Ele enfatiza que deve-se observar as normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo Conselho Federal. Tá? Ele coloca os partidos políticos em todos os níveis de direção devem remeter à Justiça Eleitoral nos prazos estabelecidos na resolução o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício e a prestação de contas anuais. Tá? Estou frisando isso aqui para vocês entenderem a importância da estruturação, né, que vai fechar algumas situações aqui. Aí a gente tem aqui a resolução 23.546, né, que regulamenta a finança dos partidos. Ela coloca no artigo 26, para o primeiro, a estruturação contábil digital deve observar o disposto na resolução e nos demais atos dispositivos, né, pelo CFC. A escrituração contábil de jogos partidários deve observar o plano de contas específico. E o que, muitas vezes, a escrituração de partido não observa o plano de contas específico, tá? Inclusive, ele vai como anexo da resolução. Ou seja, vai anexo dessa portaria, que é a 926, de 17 de outubro de 2018. Aqui eu procurei sintetizar, mas olha que no anexo, né,
a gente tem a questão do passivo circulante e as obrigações de curto prazo, e vejam que ele traz, inclusive, a codificação da dívida assumida de candidatos. Tá? Aí vamos lá. Olha só, essa situação ocorreu na eleição de 2018. Veja como é o balanço que foi entregue na Justiça Eleitoral. Tá? Eles colocaram simplesmente o passivo, patrimônio líquido, né? Patrimônio social e os recursos superados, o total do passivo. A codificação aqui, inclusive, esqueceram de olhar a portaria como citei anteriormente. O que tem a ver isso aqui? Tem a ver que aquele candidato ao Senado e aquela candidata ao Estado tiveram assunção de dívida, mas o partido não reconheceu, de fato, né, as dívidas no balanço. Bom, pode ocorrer a alegação de que vai fazer o que, então? A retificação do balanço, como é previsto, né, pelas normas de contabilidade, que é a questão dos erros. Seria um item, né, para que poderia abarcar a situação. Só que de 2019 também apresenta essa situação. Bom, mas olha só a importância do contador agora. Analisado a assunção da dívida, analisado a questão do balanço do partido, vamos analisar o balanço das empresas. Aí você vai falar, como consegue o balanço das empresas? A junta comercial é disponibilizado no site, você paga a certidão e faz a retirada. Não é quebra de sigilo algum aqui. Tá? E aí o que ocorre? A empresa, só que depois tem aqui para não parecer muito a empresa, se o partido assumir uma dívida, né, ela tem que estar no passivo. Teve aquela codificação de acordo com a portaria. Automaticamente, o fornecedor, que é a outra parte envolvida, ele tem esse crédito, que teria que estar dentro do circulante, no caso específico dele. Então, ou seja, veja que ele tem total disponível, que concentra caixa, banco, estoque e mercadoria. Ele não tem aqui cliente a receber, duplicatas a receber, crédito a receber, que seja, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, o que se chega à conclusão aqui? E aí eu sou bem taxativo nesse aspecto, e acho que os demais colegas irão entender e concordar agora. A situação é, se eu tenho crédito para receber, eu tenho que lançar no ativo. Se o outro tem um débito, tem que ser passivo. Acontece que ambos não tiveram reconhecimento. Por quê? Porque a empresa declarou que recebeu todo o seu faturamento em 2018 como à vista ou dentro do exercício. Consequentemente, não existiu a assunção de dívida. Ela é fraudulenta, apresentar uma documentação fraudulenta para efeito de prestação de contas. Fizeram apenas uma simulação. Tá? Então, esse é um dos casos que a área contábil fica atenta, deve ficar atenta, né? Nesses sentidos aí. É lógico que a gente poderia aprofundar muito mais horas nesse sentido aqui. E aí, outra situação, muitos mais dentro da campanha falam do impulsionamento de Instagram, de Facebook e tal, né? O que ocorre? O Facebook é uma empresa, aqui, prestador de serviço. O tomador de serviço é o candidato. Acontece que essas empresas que prestam serviço agora de campanha, de marketing, mídia, produção, é mais que ouvir isso aí. E eles não gostam de ouvir contadores. Falo isso para uma taxa aqui, como eu já falei para eles. Eles vão lá, fazem essa situação, dizem que vão fazer a intermediação de trabalho, mas não apresentam, eles não apresentam aqui
Ó, intermediário de serviço. Não tem ninguém. Não foi feito. Nesse caso específico, o candidato apresentou 5 notas, 3 notas, ali eu moro aqui. E aí o que ocorre? Uma dessas notas não tem intermediário, mas ele fez o processo correto. Por quê? Porque para você fazer um impulsionamento, você só pode, isso é um print de como se faz o impulsionamento, e o que interessa está aqui. É o quê? A forma de pagamento. Ou você paga no cartão débito ou crédito, ou conecta aqui, ou boleto. Acontece que o candidato que passa pelo CNPJ, ele não tem cartão de... Então, ou seja, a questão do impulsionamento pode ser a boleto, né? Que é transferência, nós temos um comprovante de pagamento. Como se consegue esse comprovante de pagamento? Está na prestação de contas, anexado ao PJE, tá? Então, esse caso está correto, tá? Mas o que ocorre? Muitos jogam essa despesa e simulam pagamentos pelas empresas de publicidade, de tal forma que, ou as empresas que fazem marketing da campanha. O que acaba caracterizando isso daí? Ele acaba tendo, ocorrendo uma doação de campanha de pessoa jurídica. Sem eles perceber, ele provoca uma doação de pessoa jurídica. Então, não é o impulsionamento que está errado, é a forma de pagamento do impulsionamento. Sabe a diferença que pode ser gerada aí? Tá? Então, isso tem que ficar atento e a gente pega a situação. Tá? Aí, uma situação aqui, extrato bancário. Aí, todos veem que o extrato bancário está na prestação de contas, ou está no PJE e tal. Esse extrato foi extraído, olha, do PJE, o número de processo e tal. O que se enxerga aqui? Se você pegar para uma pessoa que presta conta normal, ele vai simplesmente pegar e fazer a conciliação bancária, um exemplo, aqui dos 30 mil, transferência recebida. Ele vai pegar lá, o candidato ou o administrador financeiro vai falar, olha, eu recebi 30 mil do fulano, está aqui o recibo eleitoral. Está ok? Está fechado. Aí o contador vai lá e contabiliza, né? Mas o que acontece? Observe que isso é uma transferência recebida, 30 mil, está lá. Vamos ver se isso é dessa pessoa. Como que eu sei que de fato é dela? Então, vendo esse número aqui, ó, documento. Tá? Esse documento, eu ampliei aqui para vocês poderem ver. Tá? Então, nesse campo aqui, ele é traduzido. Vou mostrar por aqui. Ele é traduzido aqui, olha, os 3 primeiros dígitos, 551, aliás, 55 é o tipo de operação. O 1, o 2, o 5 e 1 é a agência de origem, tá? De onde veio esse recurso? É essa agência. E aqui é a conta bancária da pessoa que remeteu esse recurso. Tá? Então, ou seja, ampliando para vocês verem aqui. E olha como bate a situação. Aqui, olha, agora olha deste partido, a agência e a conta. Tá? 50, 602. Vamos ver se isso aqui de fato estava batendo lá no Diretório Nacional, de fato enviou, olha aqui, ó, agência 12513, conta corrente 138836, dígito 3. Está aqui. E os 30 mil está aqui. Então, seja, e aqui está o banco destino e o número da conta. Existem alguns extratos bancários. O Banco do Brasil ele tem 2 tipos de extratos. Ele tem esse consulta extratos, né, que ele traz aqui embaixo, e existe esse outro, que dá uma dor de cabeça a mais. Né? Mas a gente identifica. No caso aqui, se fosse candidato,
Como que eu não tenho ainda do partido, eu não sei como eu faria. Eu vou pegar esse número aqui, faço um depósito, vou ali no caixa, faço um depósito de R$ 1 na boca do caixa. Pronto, eu vou identificar a origem do carro, a agência, e identifico o doador. Não fiz a quebra de sigilo dele, não adentrei o extrato, mas eu uso todas essas peças para citar aonde? Para citar depois nas ações. Eu demonstro lá e fica, e o advogado já faz todo o preâmbulo jurídico e tal para calcionar essa ação. Tá? Então, eu quero refrisar bem que esses dados eles foram extraídos do PJE e esse processo, eles são públicos, viu? Não tem segredo de justiça, ele é aberto ao público. Em uma situação que eu trabalhei, e às vezes nesse trabalho aqui, você tem que tomar um certo cuidado, às vezes mesmo com cuidado, existe a questão muito forte da retaliação, intimidação, mas não foi o caso desse aqui, mas em outros que eu participei, tá? Olha só, aqui, o CNJ investiga a juíza por conta de processo que pode passar ao Columbre. Tá? Não sei se vocês sabem, mas o Columbre é o presidente do Senado, aqui é o Columbre. Então, existe essa situação deste processo, também trouxe o processo, porque eu fui perito, mas eu nunca falei nada. Mas como está na mídia, o auto publicou, tá? E ele não está em segredo de justiça. O julgamento será em conjunto, mas demora. Está demorando um pouco aí, né? Mas o voto do ministro está pronto. Talvez muitos de vocês não sabem disso, né? E, no caso, pode passar o mandato. Veja aqui, a importância da perícia, para quem não acredita em perícia eleitoral. O Ministério Público, isso aqui está nos autos, e o áudio captou, tá? O Ministério Público pediu, então, a cassação de Alcolumbre, segundo, então, o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques Medeiros, uma perícia detectou que nossas fiscais de campanha eram frias e que, na tentativa de ampliar o problema, ocorreu a falsificação de documentos da prefeitura. Tá? Isso está nesse link aqui do UOL. Então, foi isso que a perícia identificou. Olha o que diz o procurador. Né? Nota-se a gravidade da situação, escreveu já, né? No parecer. Foram utilizados em campanha notas fiscais inservíveis, que é aquilo que a gente aprende logo no início, de contabilidade, que é a documentação idônea, né? Lícita. Ou seja, foi utilizada documentação falsa. A prestação de contas foi aprovada, mas nós temos que levar em consideração que técnicos do tribunal não tem todo um aparato, não tem toda a situação para fazer a identificação de todas as notas fiscais, apesar de existir um cruzamento. Mas existem municípios ainda que são notas de papel, ou alguns locais. Tá? Então, ou seja, nossa função como perito é fazer essa investigação. E foi identificado notas fiscais falsas. Tá? Para efeito de utilização. Então, ou seja, ó, diante da constatação desse vício, os recorridos fizeram juntada falsa de autorização da Prefeitura Municipal da documentação, para emissão daquela documentação. Veja só, a pessoa apresentou a nota fiscal falsa, para solucionar o problema, apresentaram-se uma AIDF falsa também. Ora, 2 documentos falsos, tá? Dentro de uma prestação de contas, tá? Ó, aí o que ele coloca? Inviável, assim, negar a ocorrência das condutas aqui apontadas a configuram fraude e também abuso de poder econômico, que é isso que leva à cassação, né? Com gravidade potencial suficiente para macular o desequilíbrio do pleito eleitoral, né? Tem que frisar para vocês também, dentro da prestação de contas, pode ser errado. Alguns vão falar assim, mas é tão absurdo, né? Falar
que pode errar dentro da prestação. Pode errar. Por quê? Porque existe a questão da razoabilidade, proporcionalidade. E existem algumas decisões lá que já são assentadas que essa razoabilidade ela vai até 10% sobre o percentual que foi gasto na campanha. Então, ou seja, não adianta a gente ficar garimpando, e chegou lá, bateu 5%. Não vai resolver, tem que ser acima de 10% a nossa busca de erro. Tá? Então, ou seja, está garimpando, não adianta ser uma pedrinha, tem que ser uma pedrona. Então, é isso que nós também temos que focar. É lógico que você pode ir juntando 3% com uma situação, 4% com outra, 5% com outra, e vai aumentar o percentual. Né? Veja que a documentação, quando a gente, eu não coloquei aqui, mas em alguns casos a gente pega a prestação de contas, tem a empresa lá, o CNPJ, está lá inativa, ou inapta, né? E alguns acham, não, faz de defesa, não, isso daí foi um erro, porque ele não entregou 1%, nós não temos nada a ver com isso, né? Tudo bem. Vamos fazer uma diligência em loco dessa situação, para constatar, mesmo como assistente técnico, a gente vai, passa na frente da empresa, procura ver situações para ajudar a buscar o máximo de provas para dentro do processo, né? Vejam só onde é essa empresa. É um barracão. Aí você pode até fazer a verificação porque ele está fechado, né? Tudo bem, está fechado. Mas para que ele possa produzir material, uma gráfica, no caso específico aqui, para ele produzir material, o que ele tem que possuir? Energia, né? É o mínimo. Talvez nem se pensou nisso. Mas eu estava com uma colega, inclusive, eu estou fazendo, além do doutorado na pós, ele pode sobre perícia judicial, documentoscopia, e a gente brincava e falava, perito não pode confiar em perito, né? Mas tem que ter a sensibilidade. Então, nessa questão aqui, olha, ver, a porta fechada, inapto, tá? Então, a sensibilidade é essa, a energia. Veja só, quero saber quanto ele gasta? Não. Ele nem relógio tem. Vejam aqui, não sei se vocês conseguem observar, que 593 não tem, no seu padrão de relógio, não tem relógio. O 593A tem um relógio. Só que a empresa funciona no 593, ao lado, não tem nada a ver com a função eletrônica. Então, você tem que ter a questão da sensibilidade para poder saber identificar a situação. Uma outra coisa atual para este pleito, né? Eu acredito que nós vamos pegar muita situação, que é o quê? As doações de campanha, quando eu falo de uma pessoa que é doadora, por 10% sobre o rendimento bruto pelo doador. Veja que a base de cálculo do candidato, ela altera. Ela mantém com 10%, mas os limites para gasto de campanha, o limite é o valor que está definido no cargo e não no rendimento bruto. O que é isso aqui? Vai falar assim, esse cara é doido mesmo, né? Ele colocou uma rota aqui, teve redenção também, e foi para está querendo ir para lá, né? Veja, o candidato, quando eu falei que ele apresentou as notas fiscais, a questão é na posição inversa, né? Ele, com aquele único carro e aquela nota, ele abasteceu em Castanhal e a sede dele, de inscrição, era Belém. Ele demorava 1h23 para ele abastecer. Mas o mais importante é que ele conseguiu, com aquele valor, e com um tanque de combustível, ele conseguiu sair de Belém e foi até a Redenção. Gastou 14 horas e 1h23. Então, a gente também usa outras tecnologias para poder demonstrar a situação aqui. Tá? Então, basicamente, o que tinha, né, por até avançar da hora, foi discutir muita coisa, é isso. Mas o que eu posso dizer é que
há necessidade de ter uma sensibilidade em relação à prestação de contas eleitoral, né, para que não ocorram algumas situações dessas, porque como tem um contador que presta contas, tem um contador da vigilância e tem o próprio TRE que também vai estar vigilante. Mas a nossa vigilância é para buscar o cargo. Né? Tanto que o nosso honorário Humberto perguntava se atua mais no judiciário e tal. Não, fica mais como assistente, porque o valor da hora é até diferenciado. Né? Então, é isso que tem que se focar aí. Tá? Obrigado novamente pelo espaço e quiseram fazer algumas perguntas, então à vontade.